Bem-vindos ao novo podcast de Conversas sobre Rodas, o primeiro podcast sobre transportes de mercadorias em Portugal. Ouça as opiniões que contam sobre o setor de que transporta a economia e fica a par dos assuntos quentes da atualidade e das tendências do futuro. O podcast Conversas sobre Rodas tem o patrocínio do software de gestão de transportes Atrans e da revista Pesado em Mercadorias. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos ao 8º episódio do podcast Conversa sobre Rodas, o primeiro podcast sobre transportes em Portugal. Desejo-vos a todos os ouvintes um ótimo 2023, recheado de sucessos. Trazemos para a conversa de hoje um dos nossos patrocinadores, o software Atrans, na sua pessoa do Rui Novaes. Rui, muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado pelo convite, Bruno, é que agradeço. Rui, resolvemos trazer aqui o software Atrans à nossa conversa para também tentar aqui explicar um pouco aos nossos ouvintes o que é a solução Atrans, o que é que a solução Atrans traz para o setor dos transportes, e gostava que o Rui, aqui numa primeira questão, nos explicasse em que é que consiste a solução Atrans. Bruno, mais uma vez agradeço o convite e é para nós um prazer poder estar aqui convosco no sentido de podermos falar um bocadinho sobre a nossa solução, uma solução que sabido está no mercado já há bastantes anos e que tem vindo ao longo dos tempos a crescer e a ganhar quer notoriedade, melhor desempenho, quer mais funcionalidades, cada vez mais a dar uma resposta melhor e maior ao setor. A Atrans é uma solução TMS e que permite aos transportadores conseguirem centralizar toda a informação do seu negócio. Desde um pedido de proposta de um cliente até à parte da faturação, até à parte de report e criação de indicadores e KPIs que possam dar quer à operação, quer à gestão, uma capacidade de análise e informações tão vitais para a decisão e para aquilo que é o negócio no seu dia-a-dia. Só para poder explicar aqui um bocadinho mais daquilo que o Atrans pode trazer de mais-valia às organizações, eu começaria pela parte da orçamentação, onde nós podemos registar desde o início de um processo toda a informação relativa ao pedido do cliente, desde uma origem, um destino, desde a pagem, desde a cubicagem, toda a informação necessária para poder dar uma proposta ao cliente. A partir daqui, a partir do momento que a informação está em sistema, aquilo que nós fazemos é aproveitar toda essa informação para fazer o resto do processo, transferindo-a depois para a parte de tráfego, com a aceitação do orçamento, podendo depois o tráfego fazer o planeamento e a afetação dos recursos, disponibilizar essa informação também para o motorista, através da sua app, depois conseguir registar os CMRs, digitalizar os mesmos, disponibilizar para a parte administrativa toda a informação necessária para validação e faturação do serviço. O também questão do diário do motorista, o registro de viagem do motorista. A partir do momento que faz os registros através da app, nós conseguimos automaticamente fazer o cálculo das ajudas de custo, conseguimos saber os quilómetros em vazio, conseguimos saber e dividir os proveitos de um serviço, as diversas viaturas que interviram no mesmo. Desta forma conseguimos ter um processo 100% digital. Depois entramos aqui numa área diferente, mas também extremamente importante no setor, é a área dos custos, onde nós conseguimos fazer a importação de portagens dos parques, dos combustíveis, conseguimos fazer o registro de toda a parte de custos de leasings, lugares, toda essa informação que é registada internamente dentro do Atrans. Um outro aspecto muito importante, e nós muitas das vezes apelidamos a plataforma como uma plataforma agregadora de informação, é que podemos ter também no Atrans um arquivo digital. Nós podemos ter toda a documentação do motorista, a ficha de motorista, toda a documentação de um trator, a sua respectiva ficha, do serviço podemos registar e guardar os e-mails que trocamos com o cliente, a digitalização dos CMRs, como eu disse há pouco, por parte do motorista, também estão lá disponíveis e podemos disponibilizar toda esta informação, ou a que quisermos no caso dos serviços, ao cliente final através do portal de cliente, em que ele através do seu utilizador consegue ver os serviços em curso, os serviços já realizados e fazer download do CMR, da fatura, essa informação. Portanto, temos aqui um conjunto de tecnologias diversificadas com a capacidade de interagir entre si. Por outro lado, o Atrans está aberto a todos os outros players e interage já com mais sistemas de telemetria diferenciados, com vários ERPs a nível de integração depois na área de tesouraria e fiscalidade, que nos permite, de certa forma, ter aqui uma abrangência significativa. Mais que tudo, e aquilo que é o nosso principal objetivo, é conseguir, com isto, dar o máximo de informação
às empresas, aos utilizadores, em cima e dentro do tempo real daquilo que é a operação, em cima daquilo que é o tempo real do registro da documentação do sistema. Desta forma, e tendo informação dos registros em sistema, nós conseguimos depois traduzir isso em informação útil para a operação, para os utilizadores, conseguindo assim fazer valor acrescentado às organizações. Esta é uma das principais premissas do Atrans, levar valor acrescentado às organizações, acima de tudo assentar na digitalização daquilo que são os processos. O que o Rui está a transmitir, o Atrans, o cérebro da empresa. Ou seja, o Atrans, neste caso, vai abranger várias áreas, desde a área da operação, depois passa para a área do planeamento, pelo que me explicou, depois vai para a área de integração de custos, administrativo, financeiro, e depois ainda a parte analítica para os gestores das empresas analisarem quase em tempo real a sua própria operação. Hoje em dia, os ERPs nas organizações são ferramentas fulcrais a todo o processo. Nitidamente, uma organização hoje, se quer ter informação fidedigna, se quer ter informação de uma forma mais acelerada, tal como o mundo é acelerado, necessita obrigatoriamente trabalhar com o ERP. E o ERP acaba por ser uma ferramenta central naquilo que são os processos das organizações. A partir do momento que nós estamos a registar toda a informação dentro do software, naturalmente passa a ser uma peça fundamental, como um cofre forte, onde nós esperamos ir buscar o máximo de informação e obter o máximo de indicadores para podermos tomar as respectivas decisões e as decisões do dia-a-dia na operação, também as decisões de gestão enquanto organização, aquilo que é a necessidade da mesma. Em tempos tão exigentes como vivemos desde o tempo de Covid e que ainda vamos enfrentar certamente em 2023, ter uma ferramenta não só de gestão operacional e de gestão que nos possa dar informação em tempo real do estado da empresa, de facto, parece-me a mim ser uma ferramenta essencial para o sucesso e a sobrevivência das empresas. Com a sua experiência nos transportes de tantos anos, concorda com esta minha análise? Nos tempos que estamos a passar, nesta fase da economia que estamos a passar, torna-se quase imperativo as organizações terem uma solução. Isto está no setor dos transportes, perceberá aquilo que eu estou a dizer, porque durante muitos anos o setor dos transportes teve uma estagnação bastante elevada a nível daquilo que era a estrutura de custos. A gente tinha noção que se faturasse X ao quilómetro estaria a ganhar dinheiro. Não houve uma flutuação muito grande a nível de combustíveis, a nível dos tratores, a nível dos reboques. A estrutura de custos manteve-se muito estabilizada. Aquilo que nós temos visto nos últimos anos, a questão da pandemia, a questão da guerra na Ucrânia, que veio agravar ainda mais esta questão, a questão da inflação, temos uma situação completamente contrária. Há uma oscilação enormíssima, para não dizer brutal, aquilo que é a estrutura de custos, não só do combustível. O combustível é, de certa forma, a face mais visível desta estrutura, mas temos também, por exemplo, uma estrutura de custos ao nível de recursos humanos, que vimos no setor dos transportes uma revisão do contrato coletivo de trabalho nos últimos anos várias vezes, estabilizada quase durante 30 anos. Nos últimos 4, 5 anos mudou 2 vezes, se não 3, a estrutura do contrato coletivo de trabalho. Temos a questão do combustível, que essa é conhecida de toda a gente, os tratores, blocos, os seguros, os pneus, todos estes custos inerentes aos transportes estão cada vez mais elevados, têm crescido. Da parte dos nossos clientes, dos transportadores, embora tenha havido alguma abertura dos clientes nos últimos 2 anos de algum acerto a nível do preço do transporte, não conseguiram refletir junto dos clientes finais essas oscilações, estes crescimentos significativos dos custos, aquilo que é o preço final do transporte. Por outro lado, e aquilo que o Atrans pode levar mais valia às organizações, tem muito a ver com a otimização dos processos, com as melhorias internas dos processos, os ganhos de produtividade. Isto porque nós nitidamente temos consciência que os transportadores já compram a preços bastante reduzidos naquilo que é o mercado, não acreditamos que conseguirão descer mais os preços que têm neste momento, antes porque já estão a subir. Como disse há pouco, os preços de venda também não crescem tanto quanto os custos estão a crescer, portanto temos nitidamente, os transportadores estão a olhar
olhar e têm que olhar para aquilo que é a estrutura interna, para as perdas, para aquilo que se chamam as gorduras das organizações. E aí o Atrans acho que entra como uma ferramenta imprescindível, uma ferramenta que traz valor acrescentado para que cada uma das organizações consiga medir aquilo que são os principais indicadores. Eu dou aqui alguns pequenos exemplos que fazem toda a diferença no que é a gestão da organização, como por exemplo nós percebemos através da implementação de uma app de motorista quanto tempo o motorista está a aguardar para fazer uma carga, para fazer uma descarga, num porto, numa fábrica, numa grande superfície. Nós conseguirmos ter este tipo de informação objetiva, não é mais ou menos, faz toda a diferença aquilo que nós podemos ter a capacidade negocial junto de um cliente ou tentar aqui comercialmente fazer perceber o impacto que isto tem na organização. Eu recordo-me ainda aqui, há uns episódios atrás do podcast ter estado o presidente da Antran, o Dr. Pedro Polónio, que ele falava exatamente desta problemática, que é os transportadores muitas vezes serem aproveitados para que os seus clientes façam uma gestão pouco otimizada dos recursos, em que, por exemplo, se nós pedirmos 10 caminhões da parte da manhã, quando só vamos pedir apesar de 5 de manhã e 5 à tarde, estamos nitidamente a criar aqui uma falta de produtividade, porque há 5 caminhões que vão estar parados quase o dia todo ou uma grande parte do seu serviço e não vão estar a produzir. Isto acaba por ser importante, nós conseguirmos medir, o motorista chegar ao local de carga ou descarga, eu cheguei, agora saí, e conseguimos perceber quanto tempo teve lá, 1 hora, 2 horas, 3 horas, e termos esta capacidade de medir, porque cada vez mais existe esta necessidade de nós optimizarmos os nossos recursos humanos, os nossos recursos físicos, os atores, as galeras com as grupagens de conseguir levar o máximo possível, da melhor forma possível, mas acima de tudo também estas otimizações muitas vezes nos fazem perder muito mais dinheiro do que aquelas mais típicas. E como dizia o Dr. Pedro Polónio neste mesmo episódio, é importante que todos os players tenham esta sensibilidade de sermos melhores uns para os outros, porque muitas das vezes, eu se conseguir simplificar a vida ao meu transportador, o transportador vai ter a capacidade de otimizar melhor também os recursos. Se eu for intransigente com o pedido dele, o meu pedido, vou obrigar a que ele tenha uma menor flexibilidade na sua gestão. Portanto, aquilo que o Atrans pode trazer aqui é mais informação ao transportador, o transportador perceber onde, como e quando estão os nossos recursos, perceber também se efetivamente um cliente que me dá muito trabalho é efetivamente rentável ou se não é, ver essas rentabilidades, ver também se uma viatura está a ser rentável, se não está. Este tipo de informação acaba por ajudar muito aquilo que é a gestão do dia-a-dia, porque com a aceleração e com o ritmo que os negócios hoje estão, a economia hoje está, torna quase impossível nós termos tempo para nos sentarmos e para estarmos a compilar informações dos mais diversos sítios para tomarmos essas decisões. Elas têm que aparecer e temos que fazer fluir naturalmente o aparecer desta informação para conseguirmos tomar essas decisões. Deixarmos esse tempo que tínhamos de compilação para pensarmos em estratégia, para pensarmos, procurarmos melhores negócios, os operadores terem mais tempo para ir à procura da melhor carga, para anteciparem uma saída do estrangeiro para cá do motorista que foi à exportação e antes deles chegar lá já consegui saber exatamente o que é que tem, como é que tem para ele carregar. Acaba por ajudar aqui, de certa forma, toda esta informação. Eu atrás aqui esta visão de 365 da organização vai desde o pedido, como eu disse há pouco, até depois a área fiscalidade, com os custos, permite-nos ter essa gestão junto das organizações. Falando aqui um pouco sobre o futuro do software Atrans, para que o Rui nos pode aqui desvendar um pouco daquilo que podemos esperar da evolução do Atrans. O Atrans é um software que tem vindo ao longo dos tempos a preocupar-se intensamente com a questão da evolução tecnológica e com a evolução do produto em si. Sempre foi filosofia do Atrans não estar só preocupado em criar funcionalidades que são necessárias aos utilizadores e que nos são pedidas regularmente, mas também olhar para o produto e querer que ele evolua e que esteja permanentemente na vanguarda da tecnologia. Dou para esse exemplo que o Atrans começou só com a solução Windows e passado 3 ou 4 anos quisemos e criamos o portal do cliente, um ambiente web completamente diferente e passado mais 3 ou 4 anos criamos a app do motorista que conta já com mais de 4.000 motoristas a trabalhar e que trabalha
num ambiente completamente diferente do ambiente do Windows, do ambiente do portal do cliente, mas interage completamente com ambas as soluções. Isto é uma preocupação que nós temos desde o início, porque sabemos que nesta área e neste tipo de setores, se não tivermos a preocupação da evolução tecnológica, corremos o risco de, ao fim de meia dúzia de anos, perder aquela flexibilidade, perder aquela pujança que é característica do Atrans, de inovar e de trazer mais e melhores soluções. Por outro lado, temos uma preocupação também de ir fazendo aqui dentro do produto algumas melhorias e trazer alguma qualidade em termos daquilo que é a evolução do mesmo. Estamos já a trabalhar na solução 100% web, que irá sair no decorrer de 2023. Temos uma nova versão na solução Windows, que está agora a ser lançada no mercado e está já em testes finais para ser implementada massivamente em todo o nosso parque de clientes. Temos também aqui um projeto com a Universidade do Minho, ao abrigo do Portugal 2020, que implica um investimento de 700 mil euros por parte da ABMN na área de otimização e gestão de rotas. Portanto, o objetivo aqui será mais na área da agrupagem, conseguirmos ter uma ferramenta que permita otimizar recursos e ao mesmo tempo otimizar as rotas das viaturas. E temos depois também aqui uma outra solução na área de Business Analytics, Business Intelligence, em que estamos já desde 2022 a trabalhar junto de alguns clientes numa solução de dashboards que permite, junto do Atrans, indicadores mais visuais, mais objetivos e que nos permita multiplataforma, num iPad, num tablet, no computador, acesso à informação da empresa, mesmo não estando na empresa. Por último, e em termos tecnológicos, e juntamente com o projeto que estamos com a Universidade do Minho, estamos também a trabalhar num projeto de inteligência artificial e predicção no Atrans e que vai trazer ao setor aqui alguma novidade no sentido de aproveitarmos tudo aquilo que estamos a inserir no produto para nos dar ainda mais e melhor informação e, acima de tudo, nos poder dar algum aconselhamento naquilo que poderá ser a melhor solução em algumas etapas do processo. Portanto, esperam-se muitas novidades para 2023. Estamos confiantes, embora vá ser um ano muito complicado, porque a economia, a inflação não nos vão deixar muito tranquilos, mas acreditamos que com estas inovações, com toda esta tecnologia, vamos conseguir ajudar os transportadores a ter mais e melhor informação. Eu estava a ouvi-lo com muita atenção e estava a pensar um pouco sobre o impacto a marca e a solução Atrans traz no mercado, na economia e neste setor em particular, nos transportes. Porque aquilo que eu estive a pesquisar sobre vocês, a marca Atrans, software Atrans já está no mercado há mais de 10 anos, tem uma panóplia de clientes muito vasta e, de facto, o propósito que vocês emitem e na forma como também o Rui também explica e também nos vossos webinars e na presença que vocês têm na Antran, etc., o propósito que vocês têm é raro nas empresas de software, lançam produtos novos, etc., mas depois não têm sustentabilidade no futuro. E de facto aquilo que me apraz dizer é que vocês têm uma solução que tem um impacto na produtividade, na eficiência das operações, na rapidez de transmissão de informação para os corpos gerentes das empresas, e por sua vez vão ter uma maior eficiência na tomada de decisão que, no fim da linha, vai beneficiar as empresas a poupar centenas, talvez milhares de euros, e isto de facto o propósito que vocês transmitem para o mercado é algo de facto que permite-me congratular-vos por esse propósito que vocês têm tão claro e tão marcante e tão recorrente de anos de presença no mercado. É verdade, nós hoje contamos quase com cerca de 200 clientes a trabalhar com o Atrans e aquilo que nos apraz dizer é que nós já temos uma responsabilidade social significativa no setor, nos obriga, de certa forma, a termos esta consciência de que somos um parceiro que o setor conta hoje em dia e que está à espera que venha colaborar naquilo que é as necessidades. Eu queria também aqui falar de um aspecto que eu acho que é importante, é o impacto que a nossa solução tem naquilo que é esta necessidade que o setor está a enfrentar, esta obrigatoriedade da redução da pegada do carbono. E aquilo que o Atrans pode trazer de importante aqui é que o Atrans ajuda diretamente as transportadoras a reduzir os quilómetros que estão
possam efetuar. E tem um impacto muito importante, porque com as normativas europeias que estão aí a chegar, há uma necessidade obrigatória do setor de reduzir a emissão de carbono. Portanto, ter uma solução a este nível que vai ajudar a otimizar os recursos, que vai dizer, em vez de 4 carros, metes 3, consegues albergar toda a mercadoria em 3, em vez de 200 km vais fazer 190, 195, que vais fazer esta sequência de entregas, esta sequência de operações, é algo que está a ser preparado para ser real junto à Trans e que vai trazer uma redução significativa daquilo que é a emissão de carbono, e acho que vai ajudar e muito também o setor. Temos esta preocupação. Acho que cada vez mais nós, enquanto seres humanos, enquanto habitantes deste planeta, temos que ter esta preocupação. E o setor, enquanto dos setores que está neste momento com a necessidade de fazer esta redução, irá certamente contar com o Atrans para conseguir fazer cada vez mais a aproximação aos níveis que vão ser exigidos futuramente. Muito obrigado pela presença, por esses inputs valiosos que nos trouxe relativamente à solução Atrans, também relativamente ao setor em questão. Muito obrigado pela presença, Rui. Eu é que agradeço, Bruno. Muito obrigado pelo convite e dar os parabéns pela iniciativa. Continuação de boas entradas, bom 2023 para todos os ouvintes e cá vos esperamos no próximo episódio. Muito obrigado.